Conceito. Esse é mais um vídeo da série Palavras que eu estou trazendo para vocês para nós entendermos essa palavra que é tão importante no nosso dia a dia, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida escolar, na nossa vida estudantil, universitária. Então é importante que você fique atento a cada minuto desse vídeo para você entender e aplicar essa palavra tão importante, principalmente aí na sua carreira profissional. Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Alex Rocha, aqui do canal Dicas Prof, e eu preparei para vocês mais um vídeo da série Palavras. Hoje eu trouxe a palavra conceito. Essa palavra que é muito importante no nosso dia a dia, para a nossa vida, porque é a partir do conceito que nós iremos entender as coisas e assim praticá-las. Combinado? Seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você clicasse nesse botão vermelho que está aí abaixo escrito inscrever-se. Você vai clicar nesse botão, você vai personalizar aí o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Dicas Prof. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Todos. Combinado? Você sabe o que é conceito? É muito interessante porque sempre que eu vou explicar alguma coisa em sala de aula ou na sala de treinamento, eu sempre começo com um conceito. E eu vou usar aqui para vocês o exemplo da palavra método. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do último vídeo falando sobre o método. O que é método? Então, vamos usar o método como exemplo. Então, o que é conceito? Então, para eu entender o que é conceito, eu preciso estudar sobre o conceito. Vamos aprender juntos? Confere aí comigo, então, o primeiro significado da palavra conceito. Veja aí na tela. Conforme o dicionário AIS, o primeiro significado da palavra conceito diz que é explicação de ideias por palavras. Olha aqui para mim. O conceito é explicar uma ideia por meio de palavras. Vamos usar o exemplo do método. O que é método? Método, conforme o dicionário, quer dizer caminho. Conforme o dicionário grego, métodos quer dizer caminho. Caminho para se chegar em algum lugar. Então, eu tenho uma ideia do método. Agora, eu preciso explicar essa ideia por palavras. Então, no nosso dia a dia, nós convivemos, nós lidamos com ideias o tempo todo, na nossa vida, na nossa casa, na escola, no trabalho, e nós precisamos explicar essas ideias. E nós iremos explicar essas ideias por meio de palavras. E aí vem o conceito. O conceito de método quer dizer caminho. Combinado? Confere agora comigo o segundo significado da palavra conceito. Veja aí na tela. Segundo significado: noção, concepção, ideia. Então, o conceito também tem esse segundo significado de noção, de concepção. Quando se tem noção de algo, você tem um conceito de algo. Não tem como você falar de algo ou julgar algo sem antes você conhecer a noção, ter uma noção, ao menos uma noção, uma concepção de algo. Por isso que eu sempre digo nas aulas, é importante estudar, porque quando você estuda, quando você vai à escola, você passa a ter noção, você passa a entender a concepção das coisas, independente da área que você está estudando. É importante você entender a noção e a concepção daquilo que você está trabalhando, está estudando. Combinado? Confere agora comigo o terceiro significado. Veja aí na tela. Terceiro significado: opinião, ponto de vista.
O conceito também, conforme o dicionário Wise, pode ser considerado como um ponto de vista, como uma opinião. Então, qual é o conceito que você tem de método? Por isso que nas aulas, nos treinamentos, eu sempre pergunto aos alunos o que você acha que é método. Na sua concepção, qual o conceito que você tem de plástico? Qual o conceito que você tem de logística? Qual o conceito que você tem de matemática? Então é muito interessante, você professor, você pode usar esse método. Eu chamo de método conceitual. O método conceitual, você utiliza ele para diagnosticar no aluno o quanto de noção, de conceito que ele sabe, que ele entende de determinado assunto. O método conceitual. Então, ponto de vista, as pessoas, cada um tem o seu ponto de vista. Você tem o seu ponto de vista em relação ao meio ambiente, você tem o seu ponto de vista em relação à economia. Então, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu conceito. Combinado? Vamos então agora a mais um significado da palavra conceito. Confere comigo aí na tela. Quarto significado: reputação, fama. Então, esse quarto significado, ele já traz para esse ponto de vista de reputação, de fama. Qual o conceito que fulano tem? Qual o conceito que cicrano tem? Qual a sua reputação no seu trabalho? Qual é a sua reputação lá na sua escola? Qual é a reputação no seu meio familiar? Aí já entra esse entendimento de conceito. Vocês observaram que a mesma palavra tem 4 significados muito parecidos, mas são diferentes? Por isso é importante estudar, pesquisar. Tudo bem? Eu preparei para vocês 6 dicas. 6 dicas, prof, para vocês entenderem de melhor maneira essa palavra conceito. E para você aplicar, porque o canal Dicas Prof é um canal com dicas profissionais para você. Então agora você vai associar essa palavra conceito com a sua vida escolar e com a sua vida profissional. São 6 dicas experimentadas, são 6 dicas praticadas. Eu já pratico há 10 anos em sala de aula, em sala de treinamento, nas minhas palestras, eu pratico essas dicas. Então foram dicas selecionadas. Professor, por que são 6 dicas? Porque são 6 dicas experimentadas, vivenciadas em sala de aula. Então, observe cada uma delas, acompanhe até o final do vídeo cada uma delas. Se você quiser também, você pode comentar aí. Você que não sabia o que era conceito, você que entende que o conceito é importante para o entendimento das ideias, comente aí, participe aí, que interaja com a gente aqui no canal Dicas Prof, vai ser muito interessante, tá bom? Depois eu gostaria que vocês, no final do vídeo, comentassem qual dessas dicas vocês acharam mais interessante. São 6 dicas. Confere comigo então a primeira dica, prof. Primeira dica: utilize o método conceitual na sua vida. Olha aqui para mim. Utilize o método conceitual na sua vida. Qual que é o método conceitual? É o caminho do conceito. Tudo que você for estudar, é importante que você procure o conceito. Ora, se você está estudando sobre triângulos, é importante que você saiba o que é um triângulo. Professor, eu não sei o que é triângulo. Então você vai pesquisar. O que é triângulo? Triângulo é uma figura geométrica com 3 segmentos de reta. Olha o conceito. Uma coisa é você falar que triângulo é uma forma geométrica, é uma figura, mas você falar figura geométrica com 3 segmentos de reta, fica mais interessante. Então, tudo que você for fazer na sua vida, procure entender o significado, o conceito, para você praticar da melhor maneira possível. Combinado? Segunda dica, prof, na tela. Estude os conceitos relacionados à sua profissão. Você tem a sua profissão, assim como eu tenho a minha. Então é importante que você estude os conceitos da sua profissão. Se você trabalha em logística, você
estudar os conceitos de logística. Tem até um dicionário de logística, tem a linguagem técnica da medicina, a linguagem técnica do plástico, a linguagem técnica da química. Então, cada profissão tem os seus termos, tem os seus conceitos. É importante que você esteja inteirado sobre os conceitos da sua profissão. Estude, explore todos os conceitos possíveis. Se você quer ser um profissional melhor, um profissional de alta performance, você precisa explorar os conceitos. Lembra? Conceito é a explicação de uma ideia por meio de palavras. Combinado? Próxima dica, prof, na tela. Terceira dica, adquira dicionários. Se você ainda não tem dicionários, adquira dicionários. Tem o dicionário etimológico, tem o dicionário tradicional, tem vários tipos de dicionários que você pode explorar. Tem dicionários online, então procure adquirir dicionários. Crie o hábito de consultar palavras nos dicionários. Inclusive, eu quero convidar você que ainda não assistiu o vídeo Dicionário Wise. Você conhece? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo Dicionário Wise Você Conhece. Você vai clicar nesse link quando terminar o vídeo e aí você vai assistir esse vídeo, que é um dicionário fantástico. Inclusive é o dicionário que eu uso aqui nos meus vídeos, Dicionário Wise. Então, você precisa adquirir dicionários. Crie o hábito de estudar dicionários, porque lá tem o significado, os conceitos de muitas palavras que fazem parte da sua vida diária, do seu cotidiano, da sua vida escolar e da sua vida profissional. Combinado? Próxima dica, prof, na tela. Quarta dica, seja curioso. Seja curioso. Eu percebo numa sala de aula que tem algumas pessoas curiosas, outras nem tanto, outras não são curiosas. É importante você ser curioso. Se eu estou falando de logística, é importante que eu procure entender o que é uma vertente. Inclusive, se você não sabe o que é vertente da logística, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. As vertentes, as principais vertentes da logística. Professor, o que é vertente? Nesse vídeo eu falo, mas no dicionário você também procura lá o que é vertente. Então é importante você que é da logística, que é do plástico, que é da química, que é da medicina, de todas as profissões, é importante você ser curioso. Como que você está estudando uma profissão e você não é curioso para entender os termos, os conceitos? Eu percebo que tem profissionais que não sabem de conceitos básicos da sua profissão. Ora, se você trabalha, por exemplo, com plástico, você tem que saber o que é plástico. Você concorda comigo? Você trabalha há 10 anos com plástico. No mínimo, você tem que saber o que é plástico. E muitas vezes a pessoa não sabe. Então é importante você estudar os conceitos. Seja curioso. Combinado? Próxima dica, prof, na tela. Quinta dica, prof. Sempre que possível, compartilhe conceitos. Sempre que possível, quando você estiver conversando com amigos, quando você estiver em aula, quando você estiver fazendo um trabalho em grupo, compartilhe os conceitos que você sabe. Eu venho fazendo isso há 10 anos, compartilhando com os meus alunos os conceitos que eu aprendi, os conceitos que eu venho aprendendo. Todos os dias eu aprendo conceitos. E os conceitos são ideias que são explicadas por palavras no meu dia a dia, na minha profissão. Então, sempre que você tiver a oportunidade, compartilhe conceitos. Com conceitos bons, conceitos da sua profissão, conceitos da vida. Compartilhe. Combinado? Vamos então a mais uma dica, prof. Sexta dica, prof. Sexta e última dica, prof. Viva e pratique os conceitos. Muito mais do que conhecer os conceitos, é importante viver os conceitos e praticar os conceitos. Eu falo muito isso no curso de NR12, no curso de segurança em máquinas e equipamentos, porque muitas vezes o trabalhador, ele sabe do conceito de segurança, ele sabe do conceito da mentalidade de risco. O que é a mentalidade de risco? É trabalhar com a mentalidade de prevenção, porque a qualquer momento
pode acontecer um acidente. Então, muito mais do que conhecer o conceito, é você viver e praticar os conceitos. Pratique os conceitos da sua profissão. Você que é médico, você que é enfermeiro, você que é químico, você que é do ramo do plástico, da logística, todos os conceitos que você aprende, tem aprendido na sua profissão, é importante que você viva, pratique no seu dia a dia. Você praticando os conceitos, com certeza você vai alcançar a alta performance profissional. Você vai ser um profissional cada vez melhor. E é isso que eu desejo para vocês. Combinado? Estude para a vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. É muito interessante que se você julgar que esse conteúdo é um conteúdo de valor, clique aí em compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, para os seus amigos, seus familiares, para todas as pessoas que você conhece. Combinado? Muito obrigado pela sua audiência. Foi muito bom ter vocês aqui comigo em mais esse vídeo. E eu quero que vocês assistam aqui, eu vou deixar aqui a playlist da série Palavras. Tem muitas outras palavras aqui que é interessante você conhecer. Combinado? Você é meu convidado. É só clicar aqui e assistir. E eu vejo você numa próxima dica e no próximo encontro. Até lá. Tchau!